Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal do Produtor Rural que preza pela sua liberdade. Meu nome é André Pirajá. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, curta, compartilhe. Lembre-se, acesse o nosso site aqui. Acesse o nosso site produtorespelaliberdade.com.br, conheça a nossa página, seja membro, pois somente, juntos e organizados nós seremos bem mais fortes. E o tema de hoje é desapropriação de imóveis rurais. Eu fiz antes de ontem, algumas respostas de perguntas no Instagram, enfim, e eu quero tratar do tema hoje especificamente por uma pergunta simples, e preocupada de um seguidor. Ele disse: André, explique um pouco mais sobre violação de normas ambientais e normas trabalhistas. Para isso, eu preciso trazer a Constituição Federal. Existe a lei também que trata da reforma agrária, desapropriação, enfim, mas eu quero tratar especificamente a Constituição Federal, para que vocês compreendam o arcabouço jurídico que autoriza o Estado a, vamos dizer assim, utilizar os termos corretos, porque reforma agrária, como diz o Rasta, é um termo utilizado por playboys, entre outros, da Faria Lima. Vamos utilizar o termo correto, que é estatizar os meios de produção agrícola, Bom, vamos lá. Para isso, vamos trazer a Constituição Federal. Bom, na Constituição Federal, nós temos o artigo 184, esse aqui em cima, que compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, imóvel que não esteja cumprindo sua função social, papapá. O que nós estamos tratando aqui? Nós estamos tratando aqui da desapropriação sanção, que é aquele que não cumpre a sua função social, correto? Aonde está? Bom, 185. São insuscetíveis. Ok. Quais imóveis não poderão ser desapropriados? A pequena e média propriedade rural, desde que o seu proprietário não possua outra, e a propriedade produtiva. Veja, ainda que esteja escrito propriedade produtiva aqui, pode levar a crer que, basta que a minha propriedade seja produtiva, que ela não será desapropriada. Vamos lá. Artigo 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente. Aqui que é o problema, simultaneamente. Ou seja, existe um critério de e não ou, Então ela não tem que ter somente, o aproveitamento racional e adequado, vamos assim dizer. É e racional adequado, e utilização adequada dos recursos naturais e preservação do meio ambiente, e observância das disposições que regulam as relações de trabalho, e exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Se faltar qualquer um desses requisitos, é caracterizada como descumprida sua função social e poderá ser desapropriada. Veja, quando eu falo cumprimento das relações de trabalho, deixa eu trocar de câmera que fica mais fácil. Quando eu falo de cumprimento das relações de trabalho, cumprimento das normas ambientais, eu estou tratando diretamente das leis que regem o meio ambiente e as leis que regem as normas trabalhistas. Nós estamos tratando das normas específicas. Não tem aqui um tratamento específico com relação somente a infração X do direito do trabalho pode caracterizar a desapropriação. Não. As pessoas confundem muito, porque existe um caso emblemático no Pará, que foi um dos primeiros casos, que eles tratam como desapropriação de imóvel rural, da fazenda Castanheiras e Cabaceiras, se eu não me engano. É um fato isso, rememora os anos de 2005, salvo engano, onde a referida fazenda foi desapropriada por ficar constatado a existência de trabalhos análogos a de escravos, Para que vocês compreendam um pouco, quando nós estamos tratando de trabalho análogo ao de escravos, eu quero trazer para vocês um dispositivo constitucional que trata especificamente disso. Artigo 243. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país onde forem localizadas culturas ilegais de drogas,
de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo na forma da lei serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Senhores, o artigo 243, ele trata do capítulo, tá, das disposições gerais da Constituição. O artigo de reforma agrária, especificamente, ele trata lá no artigo 184, que trata das disposições relacionadas à política agrícola, tá? Então, política agrícola e fundiária e da reforma agrária. Ou seja, não confunda trabalho escravo, que tem um dispositivo específico na Constituição que autoriza a expropriação de bens sem indenização, porque o projeto, a desapropriação do artigo 184, que é a desapropriação sanção, é por descumprimento da função social e é indenizável por meio de títulos da dívida agrária. Para que vocês compreendam o tamanho da elasticidade que essa norma autoriza, ou seja, a possível estatização dos meios de produção, tem um julgado no STF, já vamos pegar logo os julgados da Suprema Corte, que entendeu que uma fazenda do Pantanal, ainda que a sua produtividade tenha sido cumprida, né? Porque aqui, quando necessário, notadamente situado no Pantanal, quando necessária a intervenção estatal na esfera dominial privada de promover a desapropriação de imóveis rurais para fins de reforma agrária, especialmente porque um dos instrumentos de realização da função social da propriedade consiste, precisamente, na submissão do domínio à necessidade do seu titular utilizar adequadamente os recursos naturais disponíveis. Aqui poderia ser utilizar adequadamente a sua propriedade para o bem-estar dos trabalhadores, ou utilizar adequadamente a sua propriedade em observância às disposições trabalhistas. E aqui nós estamos tratando de naturais disponíveis e fazer preservar o equilíbrio do meio ambiente, sob pena em descumprimento desses encargos expor expropriação sanção. Essa fazenda foi desapropriada. Ela tem um alto índice de produtividade, tá, desse julgado, e mesmo assim ela foi desapropriada. Ela era produtiva e foi desapropriada. Por quê? Porque ela não observou as normas trabalhistas, ambientais. No caso, era a reserva legal. Mas era só recompor a reserva. Não, mas nós decidimos desapropriar. Vai o fiscal do IBAMA, faz o laudo em conjunto com o INCRA. E vocês já imaginaram uma força-tarefa com o Ministério do Trabalho, né? Porque aí nós temos fiscais do Ministério do Trabalho, do IBAMA e do INCRA, fiscalizando todas as fazendas no Brasil. Vocês acham que vai dar o quê? Senhores, é por isso que nós temos que adotar medidas proativas de prevenção, tá? Então, se você ainda, não curtiu esse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal, acesse Produtores pela Liberdade. Acredito que tenha caído a imagem. Caiu? Ué? Um minuto. Que estranho. Acesse, então, peço desculpas aí, caiu a imagem. Acesse produtorespelaliberdade.com.br, seja membro. E, pessoal, lembre-se, voltei por aqui para outra câmera. Lembre-se, juntos e organizados, nós seremos bem mais fortes. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.